Amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus mais este domingo, retornando ao livro de Provérbios, capítulo 16. Esta que já tem sido uma longa série de mensagens no livro de Provérbios. Estamos ainda no capítulo 16. E nós vamos fazer a leitura do que diz os versos 23 e 24. Palavra de Deus, Provérbios 16, versículos 23 e 24, dizem assim: O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Amém. Os efeitos da sabedoria na vida. É sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã, pensar a partir do texto das Escrituras que nós acabamos de ler aqui, agora. No domingo passado, no último domingo, quando aqui nós estivemos reunidos pela graça de Deus, pela misericórdia dele somente, nós observamos o texto que precede a este, os dois versículos que antecedem estes que nós lemos agora, e nós falamos naquela manhã, se você ainda talvez seja capaz de lembrar alguma coisa, nós falamos sobre o coração como fonte daquilo que é bom, coração como fonte daquilo que é bom, e sobre o entendimento como um instrumento de edificação. O entendimento como um instrumento de edificação. E agora, nessa manhã, dando continuidade ao texto de Provérbios 16, nós queremos olhar firmemente para essas duas passagens curtas do texto e destacar aqui pelo menos duas outras lições que serão para nós como que efeitos da sabedoria na nossa vida diária como cristãos, na nossa vida cotidiana como servos, como filhos de Deus. Então, eu espero que nós sejamos edificados pela palavra de Deus um pouco mais na manhã de hoje. Portanto, meus irmãos, de forma direta e objetiva, em primeiro lugar, no versículo 23, nós aprendemos sobre um coração forte, sobre palavras firmes. Um coração forte e palavras seguras. Um coração forte e palavras acertadas. Um coração forte e palavras precisas, firmes. Aqui Salomão ele está explorando um outro aspecto dessa relação acerca da qual desde antes nós já fizemos alguma referência. Aqui ele está explorando um pouco mais outro aspecto dessa relação que há entre o coração de uma pessoa e aquilo que essa pessoa é capaz de falar, aquilo que ela é capaz de pronunciar. Nós já vimos como a distância entre o coração e a boca é uma distância muito curta. E como a palavra de Deus já nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Mas não diz isso antes de assegurar que o homem bom, aquele que é justo diante do Senhor, aquele que ama o Senhor, aquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ele tem um tesouro, e neste tesouro ele guarda coisas boas. Ele tem um cofre,
E é deste tesouro que ele tira coisas boas, e é nesse contexto que Jesus, então, ele diz que a boca fala do que o coração está repleto, está preenchido. Salomão está esticando um pouco mais essa reflexão. Nós vamos perceber, portanto, que há uma semelhança muito intensa com o que ele diz nesses 2 versículos, com o que ele falou 2 versículos antes. E nós podemos, então, a partir disso, dizer, meus irmãos, que boa parte de nossa comunicação, diga-se de passagem, nesta era digital, uma vez que Salomão está falando, está repetindo esta ideia de falar o que está no coração, e propondo que um coração sábio pronunciará então palavras seguras, palavras firmes, palavras que têm a capacidade de persuadir, e obviamente que esta persuasão, que este convencimento das palavras que procedem de um coração sábio, são para aquilo que é bom, para aquilo que é positivo. Mas nessa era digital, neste mundo digital que nós vivemos, de comunicação tão rápida, nestes tempos nossos, de inteligência artificial, de tantos recursos tecnológicos que fazem com que a nossa comunicação, parte dela, não aconteça exatamente pela verbalização, pela articulação, né, da língua na boca e a pronúncia exatamente de palavras. Nós bem sabemos disso, porque nestes tempos que nós vivemos, neste período de tanta tecnologia a serviço da informação, da comunicação, boa parte desse nosso diálogo, dessa nossa conversação, desse nosso pronunciar, ele se faz, boa parte dele, pela ponta dos dedos. Na palma da nossa mão, tendo um celular, que é um verdadeiro computador pequeno, ou mesmo na frente de uma tela de um computador, nós estamos nos comunicando com pessoas que às vezes estão no quarto enquanto estamos na sala. Às vezes acontece isso, não é? Antigamente você dava um grito, né? Ô menino, vem aqui, né? Aí hoje o menino está lá no quarto e a mãe está na cozinha, ela pega o WhatsApp e manda mensagem para o garoto. Vem aqui na cozinha agora. Né? A vida vai tomando assim contornos, vai tomando mudanças, assumindo mudanças que eram inimagináveis há poucas décadas. Coisa assim, quem sabe de 10 anos, pelo menos. Então há uma maneira de nós nos comunicarmos falando, há uma maneira de nós nos comunicarmos digitando. É certo que nos dias de Salomão, isto sequer se podia imaginar estar acontecendo, ou vir a acontecer. É coisa do nosso tempo, é coisa da nossa era, é coisa dos tempos mais modernos, por assim dizer. Mas guardadas as devidas proporções quanto ao contexto histórico em que estas palavras elas foram escritas e dirigidas ao povo de Deus, elas continuam tendo aplicabilidade para a nossa vida, mesmo na era digital. Elas continuam nos ensinando. Estas palavras continuam nos ensinando que precisamos ter um coração forte, coração firme, um coração sábio, um coração seguro, a fim de que nossa comunicação seja também boa, positiva, forte, segura. E aqui, meus irmãos, portanto, Salomão, ele está estendendo um pouco mais o que ele já havia falado no versículo 21, que nós lemos no último domingo, quando ele diz: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber, aumenta o conhecimento, aumenta a certeza das coisas. Então, Salomão, ele está insistindo que o nosso coração, ele deve ser um tesouro de boas coisas.
deve ser um depositário de boas coisas. E mais uma vez então aqui recai uma ênfase sobre o coração, sobre o interior, o mais íntimo de nós. E daqui, a partir desta ênfase que recai sobre o coração de cada um de nós, nós temos uma urgência, portanto, estabelecida para cada um. E que urgência, portanto, é esta? A urgência de cultivarmos coisas boas dentro de nós, no nosso coração. Há pessoas que são boas para guardarem em seus corações ressentimentos, mágoas, conflitos. Há pessoas que são em seu coração como um terreno minado. Qualquer movimento é uma explosão, não é? Há pessoas que armazenam no coração sentimentos bem destrutivos, não só para quem está ao alcance, mas para ela mesma. E às vezes por anos a fio a pessoa vive como que remoendo no coração coisas tão negativas, ruins, experiências do passado, de um passado distante, remoto, de um passado mais próximo dela, mas vive ali rodando em círculos em torno dali, orbitando em torno daquilo que não é bom. Imagina a cabeça de alguém que vive segundo a descrição feita aqui. Imagina como é a relação de uma pessoa assim. Então a urgência aqui colocada diante de nós é para que, olhando para nós mesmos, investigando o nosso próprio coração, nós sejamos capazes de identificar, meus irmãos, aquilo que não deveria estar sendo tão preservado dentro de nós, aquilo que não deveria estar sendo tão protegido dentro de nós, como se nós dependêssemos destes sentimentos, dessas impressões tão negativas, das marcas dessas experiências tão ruins da nossa vida, para que a gente sobrevivesse. Parece que, e a impressão que às vezes parece se estabelecer, é que a gente vai se convencendo de que talvez para a gente continuar vivendo, para a gente continuar tendo razão para viver, para a gente continuar tendo existência, a gente precisa dessas coisas que estão guardadas no coração, que não são boas, dessas cargas. Parece que a gente passa a viver dependentes disso. São algumas das ilusões que se estabelecem no nosso coração, que precisam passar por uma limpeza. Um coração que precisa passar por uma limpeza, por um expurgar, por um colocar para fora, um jogar fora, desatar alguns nós, soltar algumas pequenas embarcações desse cais do nosso coração, que não são embarcações que vão ser boas, que vão nos conduzir para bons rumos, e deixar que eles partam, que se vão. Salomão está colocando ênfase no coração, para que o coração seja sábio, porque há uma urgência de cultivarmos no nosso coração o que é saudável, o que é bom, o que é positivo. Dá uma olhadinha aí no seu coração. Faz uma investigaçãozinha rápida aí, naquele estilo Sherlock Holmes. Põe a lupa, né? Abaixa, chega perto. Identifica, se possível, tenta localizar. Tenta puxar uma camada do coração, que às vezes aquele mau tesouro está guardado ali, numa camadinha do coração, que a gente precisa levantar, pegar na ponta assim e levantar e dizer: está na hora de sair, está na hora de ir embora, está na hora de eu me livrar de você, não preciso de você, eu posso viver muito melhor, e eu vou viver muito melhor sem você aqui, ressentimento, sem você aqui,
raiva, sem você aqui aborrecimento encruado, enraizado, sem você aqui amargura. Está na hora de ir embora. Show! Salomão, ele está nos levando um pouco mais nessa direção do que ele já falou no versículo 21, ele está estendendo um pouco mais isso. E note você, perceba que ao afirmar, ao dizer que o coração do sábio é mestre da sua boca, que é isso que ele diz aqui, o coração do sábio é mestre da sua boca, é mestre dos seus lábios. E o que nós temos aqui, portanto, no que ele diz? Nós encontramos aqui, então, um incentivo a sermos sinceros de lábios, um incentivo a falarmos com sinceridade. Porque quando ele diz que o coração deve ensinar os lábios, ele está nos chamando para um confronto. Primeiro, se o meu coração tem que ensinar a minha boca o que dizer, eu preciso encarar o meu coração e ver o que não é bom nele, porque se houver ali coisas ruins, más, destrutivas, é isso que deve ser pronunciado. Do contrário, eu vou estar sentindo uma coisa, falando outra, e o nome disso é hipocrisia. E não é bom isso. Não é bom a gente... Veja... Deus deseja o nosso aperfeiçoamento. Ele sabe que nós não vamos chegar nunca à perfeição aqui, mas Ele quer que nós possamos nos aperfeiçoar, progredir, melhorar como pessoa, como cristão, como a luz da aurora, e vai brilhando, e brilhando, e brilhando, até ser dia completo, dia perfeito. Então Deus quer, Ele deseja e nos incentiva a que não sejamos hipócritas. Ele não está dizendo que nós devemos, ou que a nossa boca deva ser aluna de um coração mau. Você está entendendo isso? Ele não quer que sejamos hipócritas, falando em dissonância com o nosso coração. Quando as cordas do nosso coração são dedilhadas como um instrumento dedilhado. Então, quando você toca o instrumento, ele emite um som. Então Deus quer que ao dedilhar as cordas do nosso coração, o som que sai do coração se propague em palavras pela nossa boca. Ele não quer que sejamos hipócritas, sentindo e falando completamente diferente do que sentimos. Mas então o que Ele quer? Ele não quer que eu fique falando coisas amargas e ruins, destrutivas do meu coração, é lógico. Mas Ele também não quer que eu fale diferente do que está no meu coração. Então nós precisamos voltar um ponto mais e entender que o que Deus quer é tratar o nosso coração. Ele quer tratar o nosso coração. O fim não é como falar. Porque nós podemos ser bons artistas no falar. Nós podemos desenhar no falar. Nós podemos iludir pelas palavras, falando coisas na frente de pessoas que parecem agradáveis e boas e positivas. Talvez algumas coisas que elas possam nos aplaudir e dizer: isso é muito bom que você está falando. Quando na verdade o que está no coração não tem harmonia, não tem métrica. De fato, coração e palavra, coração e boca. Então, ponto que Deus quer que nós compreendamos exatamente é que Ele quer tratar o nosso coração, para que a nossa boca propague exatamente o que um coração tratado
equilibrado, saudável, crescente, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, pode expor. E isso é muito bom. Note você que é com a boca, é falando que o ensino é transmitido. Nesse sentido, então, a boca só poderá ser um mestre aos ouvidos de outras pessoas. Veja a ordem: a boca só vai poder ser um professor, um mestre aos ouvidos das outras pessoas, se essa boca estiver a serviço de um coração prudente, sábio. Mas quem pode conhecer o coração, senão Deus somente? Quem pode penetrar o coração, senão Deus somente? Quem pode ver o coração? Alguns dizem o coração é terra que ninguém anda. É um terreno assim, desconhecido, né? Ele não está aberto ao público. Eu posso chegar no seu coração e eu vou me deparar com uma placa nele dizendo: entrada não permitida para estranhos. Entrada apenas para pessoas autorizadas. Coração é uma forma da Escritura falar em determinados contextos. Quando a Escritura fala sobre o coração, ela pode estar se referindo mais exclusivamente à mente, ao intelecto. Então ela usa a palavra coração, falando mais exclusivamente, pensando em mente, em intelecto. Em outros contextos, a Escritura fala de coração tendo como ideia as nossas emoções, o que nós sentimos, como nós reagimos, como nós sentimos. Então ela fala de coração também nessa perspectiva. Mas ela fala também, às vezes, sobre coração como sendo a vontade, expressão da nossa vontade. Mas ela pode ser, essa palavra coração, que aparece tantas vezes no livro de Provérbios, e aqui aparece várias vezes nesse capítulo. Essa palavra coração, ela pode ser usada exatamente para se referir ao homem como um todo. Sua mente, intelecto, suas emoções, também a sua vontade, o homem como um todo. Sem colocar ênfase num ponto ou em outro, mas olhando de forma holística, olhando o todo do homem, olhando para o homem completo. Veja, não há como pensar em coração aqui, no verso 23, como se referindo a uma coisa ou outra. Mas aqui é muito mais apropriado pensarmos no coração sábio, que é mestre dos lábios, como se referindo à pessoa como um todo. Isso é muito interessante, porque nós já aprendemos que Deus, que Cristo, Ele é, ou Ele precisa, não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos, que Ele seja o Senhor da nossa vida toda, não de uma área da nossa vida. Ele não pode ser o meu Senhor aqui na igreja, mas Ele não é o meu Senhor na academia de segunda a sexta, quando você vai lá malhar, puxar ferro, né? Malhar perna, malhar bíceps e não sei o que mais. Ele não pode ser Senhor só de mim quando eu estou reunido para comer alguma coisa com irmãos de fé. Mas Ele precisa ser Senhor da minha vida também quando eu estou em outras ocasiões reunidos com pessoas que não têm participação de fé comigo, que não são crentes em Jesus, mas eu estou entre eles. Ele tem que ser Senhor da vida toda, de todas as áreas, de todos os momentos, de todas as circunstâncias, Senhor do todo. Não é à toa, a palavra de Deus, ela fala de forma muito intensa sobre como
essa nossa união com Cristo, essa união que o Espírito Santo, Ele operou em nós, nos conectando ao Filho de Deus, pela obra do Filho de Deus. Não é a união de uma parte do que eu sou, ou de outra. Não é a união das minhas emoções, ou do meu intelecto, mas é a união daquilo que eu sou completamente, de mim todo, de você completo. E a doutrina da ressurreição final, ela é uma doutrina maravilhosa, porque ela de fato consagra essa compreensão, quando a palavra de Deus diz que, embora redimidos, salvos pela obra de Cristo, e já temos esta salvação assegurada, garantida pelos méritos do Filho de Deus, ainda que a nossa casa terrestre se corrompa, se desfaça, ainda que o nosso corpo seja devorado pelos vermes, consumido pela terra, Ele nos trará de volta ao corpo, ressuscitará nós para sempre. Viveremos para sempre, de maneira tal que a ressurreição nos ensina como Deus não apenas quer ser Senhor do nosso espírito, Ele é Senhor também do nosso corpo. Essa é a maneira da gente pensar no homem todo, como uma unidade, como um todo. A nossa mente precisa ser cheia, preenchida. Imagine a sua mente como uma grande despensa, um grande armário com muitas prateleiras. Esse armário precisa ter portas, eu recomendo que tenha. E você sabe para que servem as portas. Você fecha, você abre. Você fecha, você abre. No melhor estilo Senhor Miyagi. Fecha, abre, abre, fecha. Só os vividos entenderão. Então a mente precisa ter portas para fechar e abrir. A gente precisa saber a hora de abrir e a hora de fechar. Mas eu garanto a você que ela vai precisar ficar mais tempo fechada do que aberta. Por dois motivos. Para que aquilo que é bom já armazenado não caia fora, seja sequestrado. E para que aquilo que é ruim, negativo e não deve alojar-se em nós, não entre. Então você tem que saber abrir a hora certa e fechar. Então, a nossa mente é como um armário com muitas prateleiras. E nós precisamos então preencher essas prateleiras com os mandamentos de Deus, com os preceitos do Senhor, com os princípios de vida que o Senhor nos dá. Onde estão esses mandamentos? Onde estão esses preceitos de vida? Onde estão esses princípios de vida? Eles estão nas Escrituras. Nós precisamos constantemente trazer as coisas do Senhor à nossa mente, ao nosso intelecto. Pensar nelas. Fazendo isso, estaremos fechando a mente para aquilo que não deve estar guardado na mente. Isso tem a ver com um coração sábio que ensina a boca o que dizer. As nossas emoções, elas precisam ser tratadas pela palavra. Porque às vezes nós temos a informação certa aqui. Nós temos a doutrina certa. Mas as nossas emoções estão doentes, fragilizadas. Elas precisam ser tratadas. Eu já falei, mágoas, ressentimentos, iras, desprezos, rivalidades, partidarismos,
Isso precisa ser tratado pela palavra, é a palavra quem trata isso em nós. Nós somos santificados pela palavra. É curioso que Jesus não disse que nós seremos santificados pelo tamanho da roupa, pelo tamanho do cabelo, se usa brinco, se não usa brinco. Ele diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra. Não são costumes, não são normas de comportamento, mas a palavra. É a palavra quem molda os costumes, quem molda o comportamento, e não o inverso. Eu tenho pensado em pregar uma série de mensagens, e eu tenho me sentido um tanto interessado em levar isso à frente, falando sobre evidências de um novo nascimento. Toda vez que a gente faz um curso a gente lança um edital para a eleição de presbíteros e diáconos aqui nessa igreja, a gente procura fornecer aos irmãos um curso básico sobre esses ofícios. Isso leva às vezes alguns meses, 2, 3 meses, dependendo do programa. Em todas as edições, alguns candidatos chegaram no meio ou no fim do curso e disseram assim: pastor, eu não vou poder concorrer. Depois que eu assisti essas aulas sobre o que é ser um diácono ou um presbítero, eu descobri que eu estou meio longe disso, por enquanto. Eu não me senti muito firme. Pode ser que no futuro, à frente, eu consiga, eu me veja, de fato, vocacionado pelo Senhor, ou minimamente preparado, mas agora não dá. Então eu agradeço e eu digo: Deus o abençoe. Eu não insisto com quem diz isso para mim. Não, que é isso? Não, rapaz, você é um cara bom. Não faço. Não. Porque antes de mim, você tem que se conhecer. O meu conhecimento sobre você é superficial. É baseado naquilo que eu posso ver. Mas eu não posso sentir você. Não me admirará se nós começarmos a pregar uma série de sermões sobre novo nascimento, e em algum tempo algumas pessoas digam assim: eu pensei que era crente, mas eu nunca fui. Eu pensei que era salvo, mas rapaz, descobri que eu estou perdido ainda. Rapaz, eu achava que era um crente. Eu fui batizado, eu tomo ceia, mas eu descobri que eu nunca fui salvo, redimido. Eu sou perdido ainda. Duas coisas podem acontecer. A pessoa dizer assim: perdi meu tempo, agora eu vou arregaçar, vou aproveitar. Pau na muleira do gato, rua. Ou a segunda, o indivíduo ele é tão confrontado pelo seu real estado, que ele então verdadeiramente se arrepende, e ele cai de joelhos diante do Senhor, e ele diz: Jesus, me salva, eu creio em Ti, me transforma, me faz nascer de novo. As nossas emoções precisam ser tratadas pela palavra, é a palavra quem nos limpa, quem nos prepara. Precisamos nos livrar de cargas que são inúteis. E nos livrando destas cargas inúteis do coração, das emoções, nós começamos a proporcionar para nós bem-estar, crescimento emocional, crescimento espiritual. Porque aquilo que não é bom em nosso coração não tem nenhum efeito para nos fazer melhores, mas é muito útil para nos derrubar espiritualmente. Nossas vontades, elas precisam estar constantemente sendo confrontadas. Mente, intelecto, emoções, vontade. Nós somos seres volitivos. Nós temos inúmeras vontades. As nossas vontades, os nossos quereres, os nossos desejos precisam ser confrontados constantemente pela palavra de Deus. E mais uma vez, isso só pode acontecer pela palavra dele. Em resumo, nosso coração precisa estar num movimento constante,
numa rotação constante, num RPM fixo de retorno à Escritura. Nosso coração precisa estar retornando à palavra, retornando à Escritura. Precisamos mantê-lo perto da palavra. É assim que nós vamos ter um coração prudente, um coração sábio, que vai ensinar a nossa boca e que vai ter força para convencer os outros daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom, daquilo que é justo. Aleluia. Em segundo lugar, verso de número 24, a palavra de Deus fala sobre palavras que restauram. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. É o que Salomão está dizendo aqui. E aqui também, o autor ele está dando continuidade àquilo que já falou um pouco antes. Ele fala no verso 21 de doçura no falar, aumentando o entendimento, saber. E aqui mais uma vez ele está falando sobre palavras que são agradáveis, usando como figura aqui o que é doce, o mel. Palavras agradáveis são como favo de mel. E aqui há uma conexão direta com o versículo anterior, uma vez que essas palavras agradáveis, elas são capazes de adoçar a alma. Ele diz que adoçar a alma e curar o corpo. E é claro que estas palavras só podem ser uma referência à palavra de Deus. Porque as palavras que são meramente nossas, que são construções nossas, elas não têm o poder de adoçar a alma. Vocês concordam comigo? Elas não têm o efeito de curar o corpo, de curar o homem. Veja, essa ideia de alma e corpo aqui não são departamentos diferentes do homem. Olha, a palavra vai tratar essa área e talvez aquela. Não, ela está falando novamente em outra linguagem, do homem completo. Alma e corpo, o homem todo. E é interessante a gente pensar exatamente nessa direção, porque Salomão está aqui repetindo um ensino que ele aprendeu com seu pai, Davi. Salmo 19, versículo 10, Davi disse que a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O destilado dos favos. Salomão aprendeu com o pai dele. Salomão está dizendo que a palavra de Deus, que é mais doce que o mel, mais doce que o destilado dos favos. O grande pregador puritano, Matthew Henry, ele comentando, diz: são como favo de mel, doces para a alma. Que prova nelas o Senhor é piedoso e misericordioso. Então, nessas palavras, diz Henry, doces como mel, o Senhor nos prova que Ele é o Deus piedoso, santo, e que Ele é um Deus misericordioso. A palavra de Deus vem a nós, ela nos revela um Deus que é santo. Nós lemos quando Isaías, diante do Senhor, ele vê o Senhor sentado no seu alto sublime trono, no ano da morte do rei Uzias. Quando o reino da terra é abalado, ele vê o Senhor num trono firme, exaltado acima dos céus. Quando o reino dos homens se abala, o reino do nosso Deus permanece. Ele vê a majestade do Senhor, ele vê a santidade do Senhor. Ele diz: ai de mim, que eu sou um pecador. Ele ouviu o coro dos serafins: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é confrontado diante da santidade de Deus. O seu temor é pela morte que virá sobre ele, iminente. O pecador vê o santo, o injusto vê o justo, o temporal vê o eterno. Vou morrer, é a conclusão dele. Vou perecer. Então voou um serafim, tomou uma brasa do altar com uma tenaz, e ele tocou os lábios de Isaías, e então perdoado foi o seu pecado. O Deus santo, o Deus misericordioso.
o que é santo e destrói o pecador, e o que é misericordioso, que perdoa o pecador. A palavra de Deus, ela expõe para nós este Deus. Henry diz: nada é mais gratificante, nada é mais gratificante e agradável para o novo homem, não para o velho homem. Mas se você nasceu de novo um dia, se você teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, eu não estou falando se você aderiu a uma igreja evangélica, se você aderiu a um conjunto, a um pacote de afirmações dogmáticas da igreja cristã evangélica. Não, eu não estou falando sobre isso. No que pese ser tudo isso muito importante e valioso. Eu estou falando se você teve um encontro pessoal com Jesus. Se esse encontro virou a página de sua existência, mudou a sua vida. Se depois desse encontro você conclui e não consegue sustentar o menor dos pensamentos que possam dizer a você que você pode viver sem Ele. Se você teve essa experiência, então Henry está dizendo: isso é mais gratificante e agradável. Não é nada mais gratificante e agradável para esse tipo de pessoa que não pode se ver longe de Cristo, que não pode se ver longe do caminho da eternidade, que não pode se ver separado da graça de Deus por nada, absolutamente nada. Não há nada mais agradável para você, não há nada mais gratificante para você do que a palavra de Deus. Mais doce do que o mel. O que Salomão está ensinando ao dizer que estas palavras são mais doce, ou que estas palavras são doces para a alma e medicina para o corpo, é que a palavra é tão maravilhosa que ela beneficia o homem completo. A alma e corpo, o homem todo. Então a palavra de Deus falada com sabedoria, ela produz efeitos na nossa vida, na nossa existência. Meu clamor a Deus em meu coração é que exatamente isso esteja acontecendo agora com vocês. Que ela esteja chegando a vocês. E que esta palavra seja de fato sábia e ela esteja produzindo no homem todo, em você todo, na sua vida, efeitos positivos. Isso não é nenhuma teologia de cura triunfalista para as enfermidades do corpo. Do tipo, se eu ouvir o sermão domingo de manhã e domingo à noite, o sermão é pregação. Tem gente nova que perguntou outro dia para outra pessoa: o que é um sermão? É uma bronca? Não, é a pregação. Então se eu ouvir a pregação, o sermão manhã e noite, até Jesus voltar, será que antes de eu morrer as minhas doenças estarão curadas? Talvez não. Provavelmente não. Talvez algumas das suas enfermidades são elas que irão matar você algum dia. Eu sei que essa não é uma boa notícia, mas ela é a realidade, concorda? Então aprenda a lidar com isso. O entendimento correto das palavras de Salomão aqui, corpo, medicina para a alma e doce para a alma e medicina para o corpo, o correto entendimento dessas palavras, tirando todo o entendimento equivocado, mas o entendimento correto do que Salomão está dizendo aqui é que a palavra má, a palavra ruim, a pregação falsa, ou o discurso mau, as palavras que não procedem da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, elas têm a capacidade de ferir a alma. E quando a alma é atingida, ela reflete no corpo também. Normalmente os especialistas chamam isso de doenças psicossomáticas. Quando o nosso corpo reage, porque a nossa alma está adoecida, ferida. Quando você está ansioso,
Isso interfere na sua capacidade de se alimentar bem, de dormir. Você dorme, mas acorda exausto de manhã. Parece que você passou a noite numa maratona. Você fica esmagado. É incrível como a alma, ela tem uma conexão. O nosso corpo é como um prisma daquilo que nós sentimos. Abatido o nosso espírito, o nosso semblante decai, desfalece. Nosso corpo reage. O que a Escritura está nos ensinando é que as palavras más, ruins, perversas, elas têm a capacidade de ferir a nossa alma e elas acabam projetando em nosso corpo aquilo que não é bom. Nós sentimos no corpo. Mas a palavra doce, a palavra de Deus, ela restaura a alma. Salmo 19, 7. O preceito do Senhor é fiel, Ele restaura a alma. A palavra doce tem o poder de restaurar a alma, de levantar o indivíduo fisicamente enfraquecido por uma alma ferida, adoecida. É nesse sentido que ela é medicina para o corpo. A palavra de Deus tem efeitos maravilhosos na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso corpo. É uma palavra restauradora. Coração forte, palavras firmes, seguras. Você quer ter boas palavras para dar a quem precisa? Edifique o seu coração na palavra de Deus. Fortaleça o seu coração nela. Apegue-se a ela. Aprenda a verdade. Deleite-se na verdade. Leia a Escritura e se apaixone por ela. Leia as coisas que estão aqui e fique maravilhado e deseje mais e mais e mais isso. Você precisa disso. Não seja um leitor da Escritura medíocre, que não se impressiona, que não se maravilha com ela. Porque se você lê as Escrituras como poderia ler o jornal do dia, ou como ler qualquer página da internet, então você está muito longe disso. E precisa fazer um retorno urgente. Quantas vezes você já chorou lendo a Bíblia? Quantas vezes a Bíblia moldou suas orações? Quantas vezes você leu a Escritura e quando você foi orar, você começou a orar aquilo que você tinha acabado de ler? Isso precisa acontecer conosco. Isso precisa acontecer com a gente. Ler a Escritura e senti-la, e sentir como que ela está entrando nas veias de nossa alma, correndo na nossa alma, renovando os nossos ânimos. Um coração forte, ele vai produzir palavras fortes, firmes, seguras, que alguém que está boiando nas águas por aí, alguém que está naufragado, ele vai então encontrar nestas palavras fortes que procedem de um coração forte, a âncora, a boia de salvação, e você então verá como Deus é maravilhoso através de sua vida também. Estas são as palavras doces que restauram. Estes são efeitos da sabedoria na nossa vida. Será que nós podemos orar pedindo a Deus que produza esses efeitos na nossa vida? Exatamente estes. Que Ele faça isso em abundância na nossa igreja, na minha vida, na vida de vocês, a fim de que Ele seja muito glorificado. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por ouvir a Tua voz. Muito obrigado por nos falar palavras doces.
palavras que são fortes, firmes, que podem tornar o nosso coração forte, firme. Muito obrigado, porque são palavras que restauram. Ó Deus, que o Senhor produza em nós, na nossa vida, na vida de cada membro desta igreja, na vida de cada pessoa que está aqui, filho, filha tua, os efeitos da sabedoria, desta sabedoria na nossa vida, para a tua glória, Pai. Oh, louvado seja o teu nome eternamente. Graças nós te damos pelo teu favor, pelo teu amor, por tua misericórdia. Graças te damos pela tua santidade, Senhor, a qual nos fazes conhecer. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Que o Senhor abençoe cada família, cada homem, mulher, jovem, criança, velho. Que o Senhor abençoe o teu povo, Pai. Que nós possamos viver esse dia fortalecidos por esta porção da tua palavra, animados, ó Deus, e desejosos para ouvir o Senhor falar conosco ainda mais, ainda hoje, no dia de hoje, na noite desse dia, quando ela vier. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém.